No budismo, acredita-se que tudo ao nosso redor carrega uma carga energética, seja positiva ou negativa. A influência que essas energias podem ter sobre nós é muitas vezes invisível, mas profunda. Quando aceitamos objetos ou mesmo interações com pessoas, estamos aceitando também a energia que vem com eles. Por isso, é essencial entender a importância de recusar energias negativas para proteger nosso campo energético e espiritual. Em muitas tradições, incluindo o budismo Zen, o ambiente ao nosso redor reflete diretamente nosso estado interior. Se aceitamos influências negativas, como objetos carregados de más intenções ou ambientes tóxicos, isso começa a interferir em nossa paz de espírito, saúde e bem-estar. A primeira coisa que precisamos entender é que dizer não para essas influências não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado. Há histórias antigas de monges que, ao receberem presentes com energias negativas, percebiam imediatamente alteração em seu campo de meditação. Um exemplo disso é a história de um mestre Zen que, ao ser presenteado com uma antiga estátua de bronze, começou a ter sonhos perturbadores. Ao investigar a origem da estátua, descobriu-se que ela havia sido usada em rituais de guerra, carregando consigo toda a dor e sofrimento daquele período. Assim, ele decidiu enterrá-la em um local sagrado para neutralizar suas energias. No nosso dia a dia, podemos enfrentar desafios semelhantes, como aceitar objetos de segunda mão sem saber de sua procedência ou abrir espaço em nossa vida para pessoas que trazem consigo vibrações densas. Ao sermos seletivos sobre o que permitimos entrar em nosso campo energético, estamos, na verdade, cultivando um ambiente mais saudável e harmonioso para nós mesmos. Nunca subestime o impacto de recusar aquilo que não ressoa com sua energia. As joias não são apenas adornos, elas têm a capacidade de absorver e transmitir as energias de seus antigos donos. No budismo, as joias são vistas como extensões do campo energético pessoal, especialmente quando usadas por muito tempo ou em momentos de grande intensidade emocional. Quando herdamos ou compramos joias de segunda mão, muitas vezes estamos aceitando junto com elas as experiências e emoções de seus proprietários anteriores. A história de Taro, que herdou um anel de sua avó, é um exemplo claro disso. Ele sempre foi muito ligado à avó e considerava o anel um símbolo de seu amor por ela. No entanto, após começar a usá-lo, Taro passou a se sentir inexplicavelmente triste e ansioso. Ao procurar a ajuda de um mestre budista, ele descobriu que o anel havia sido usado por sua avó durante um período muito difícil de sua vida, e toda aquela dor havia ficado impregnada no objeto. Isso nos ensina que, antes de usarmos ou herdarmos uma joia, é fundamental purificá-la energeticamente. No budismo Zen, há práticas específicas para isso, como a defumação com ervas sagradas, a exposição à luz solar ou a imersão em sal grosso. Esses rituais visam neutralizar as energias acumuladas, permitindo que a joia seja usada sem transmitir vibrações indesejadas. Joias, quando bem cuidadas e energeticamente limpas, podem se tornar poderosos amuletos de proteção, prosperidade e amor. No entanto, se negligenciarmos a importância de sua limpeza energética, corremos o risco de carregar as emoções e experiências alheias, que podem influenciar negativamente nosso próprio bem-estar. Ao sermos conscientes sobre o que usamos em nosso corpo, estamos também cuidando de nossa energia. Quando compramos ou recebemos objetos de segunda mão, como móveis, roupas, ou até utensílios, raramente paramos para pensar sobre as histórias que esses itens carregam. No entanto, no budismo, é ensinado que todos os objetos ao nosso redor têm uma energia que pode nos afetar. Esses objetos absorvem as emoções, os pensamentos e as experiências de seus antigos proprietários, e, ao aceitá-los, também podemos estar aceitando essas influências. Um caso famoso envolve uma família que comprou móveis antigos de um leilão. Pouco tempo depois, a harmonia da casa começou a desmoronar, com brigas frequentes e uma sensação de inquietação constante. Após consultarem um mestre espiritual, eles descobriram que os móveis haviam pertencido a uma família que passou por grandes traumas e desavenças. A energia negativa impregnada nos objetos estava afetando o equilíbrio do novo lar. Para evitar esses problemas, é importante realizar rituais de purificação antes de aceitar qualquer objeto usado em sua casa. No budismo Zen, a defumação com sálvia ou incenso, além da exposição à luz solar, são métodos eficazes para limpar energeticamente esses itens. Se,
após a purificação, ainda sentir desconforto com o objeto, o melhor é desapegar dele. Assim como nossas casas precisam de limpeza física, também precisam de limpeza energética. Isso inclui ser seletivo com os objetos que trazemos para dentro delas. Evitar acumular itens carregados de negatividade ou de procedência duvidosa é um passo importante para manter o equilíbrio espiritual e a harmonia no ambiente. Afinal, ao cuidarmos do que nos cerca, estamos também cuidando de nós mesmos. As roupas e calçados que usamos estão em constante contato com nosso corpo, absorvendo e transmitindo nossas energias. No budismo, isso é particularmente relevante quando se trata de peças de vestuário de segunda mão ou herdadas. Assim como os objetos, as roupas também carregam a energia de quem as usou, e ao vesti-las, estamos assumindo essa carga energética, seja ela positiva ou negativa. Há uma história de uma mulher chamada Mei, que adorava comprar roupas vintage em brechós. No entanto, após adquirir uma peça específica, começou a sentir-se constantemente cansada e emocionalmente abatida. Após consultar um guia espiritual, foi revelado que a antiga dona da roupa havia passado por grandes dificuldades e que a peça havia absorvido toda essa energia de tristeza e desespero. Esse tipo de situação é mais comum do que pensamos, e a solução, como ensina o budismo, é purificar as roupas antes de usá-las. Isso pode ser feito de maneira simples, como lavando-as com sal grosso ou expondo-as ao sol por algumas horas. Essas práticas ajudam a neutralizar as energias acumuladas e a devolver às roupas um estado de neutralidade. Ao sermos conscientes sobre as roupas que usamos, estamos protegendo nosso campo energético. Lembre-se de que não é apenas a aparência que importa, mas a vibração que a roupa traz consigo. Ao purificar e cuidar de suas roupas, você garante que elas carreguem apenas energias positivas, contribuindo para seu bem-estar e harmonia. Nem todos os presentes que recebemos vêm com boas intenções. No budismo, é ensinado que, assim como os objetos podem carregar energias, os presentes podem ser dados com segundas intenções, carregando uma carga energética que pode não ser benéfica para quem os recebe. Muitas vezes, ao aceitarmos um presente, estamos aceitando também as emoções e intenções de quem o oferece. Há uma história sobre um homem chamado Hiro, que recebeu de um antigo colega um presente aparentemente inofensivo, uma pequena escultura de madeira. Desde o momento em que a colocou em sua casa, ele começou a experimentar uma série de infortúnios inexplicáveis. Ao procurar a ajuda de um mestre budista, foi revelado que o presente havia sido dado com inveja e ressentimento, impregnando sua casa com energias negativas. Essa história ilustra como precisamos estar atentos ao aceitar presentes, especialmente de pessoas com quem não temos uma conexão clara ou sincera. No budismo, há práticas que ajudam a purificar presentes recebidos, como defumações ou meditações para intencionar boas energias. Se o presente continuar trazendo desconforto, o melhor é devolvê-lo ou desfazer-se dele, para evitar que sua energia afete seu lar e sua vida. Ao sermos seletivos com os presentes que aceitamos, estamos também cuidando da qualidade da energia que circula em nossa vida. O importante é lembrar que, assim como no budismo, nossa paz e bem-estar devem sempre estar em primeiro lugar. Os espelhos, muito mais do que simples objetos de decoração, são vistos no budismo como portais energéticos. Eles têm a capacidade de refletir e amplificar tanto as energias positivas quanto as negativas presentes em um ambiente. Por isso, a posição e o estado de um espelho podem influenciar diretamente o equilíbrio energético de um espaço. Uma história conta sobre uma mulher chamada Kendi, que comprou um espelho antigo em um mercado de pulgas. Pouco tempo depois de colocá-lo em sua sala, começou a sentir uma estranha sensação de desconforto e a ter pesadelos recorrentes. Ao investigar a origem do espelho, descobriu-se que ele havia sido de uma casa onde ocorreram grandes tragédias. O espelho havia absorvido toda aquela energia negativa, que agora estava sendo refletida em sua casa. No budismo Zen, é recomendado que os espelhos sejam colocados em lugares estratégicos, onde possam refletir boas energias, como luz natural ou áreas de paz, como jardins. Além disso, é importante realizar rituais de limpeza energética nos espelhos, principalmente se forem de segunda mão. Defumar o espelho ou deixá-lo exposto à luz do sol são práticas que ajudam a limpar as energias negativas.
Ao cuidar dos espelhos em nossa casa, estamos garantindo que eles sejam fontes de reflexão de boas vibrações, ao invés de amplificadores de negatividade. É essencial manter o ambiente limpo energeticamente para preservar nosso bem-estar e equilíbrio espiritual. Os livros são mais do que repositórios de conhecimento, eles também carregam as emoções e energias daqueles que os escreveram e leram. No budismo, é ensinado que os livros podem absorver parte das experiências dos antigos leitores e autores, e quando adquirimos livros de segunda mão, podemos estar trazendo para nossas vidas essas energias. Um exemplo disso é a história de Hiro, um ávido colecionador de livros antigos. Após adquirir um livro raro, ele começou a sentir-se inquieto e perturbado sempre que o lia. Ao investigar, descobriu que o antigo dono havia passado por momentos de profunda tristeza enquanto possuía o livro, e suas emoções haviam ficado impregnadas nas páginas. No budismo, há práticas específicas para purificar livros antes de lê-los, como a defumação com incenso ou a exposição à luz solar. Esses rituais ajudam a dissipar as energias negativas acumuladas nas páginas, tornando a leitura uma experiência mais leve e positiva. Assim como com os objetos, devemos ser seletivos com os livros que trazemos para nossas vidas, especialmente aqueles que já passaram pelas mãos de outras pessoas. Ao purificarmos os livros e lermos com intenção, podemos garantir que absorvemos apenas o conhecimento, e não as cargas emocionais de quem os escreveu ou leu anteriormente. Isso nos ajuda a manter nossa mente e espírito equilibrados, livres de influências externas indesejadas. O sal é amplamente conhecido por suas propriedades de purificação e proteção espiritual. No budismo, ele é usado para limpar ambientes, objetos e até pessoas de influências negativas. No entanto, assim como ele pode absorver energias negativas, também pode se saturar e perder sua eficácia, por isso deve ser usado com sabedoria e regularidade. Há uma tradição budista que envolve espalhar sal ao redor da casa para criar uma barreira protetora contra espíritos malignos e energias negativas. Em uma pequena vila japonesa, essa prática é feita anualmente para garantir que as casas fiquem livres de influências prejudiciais. No entanto, o sal deve ser descartado adequadamente após a cerimônia, para evitar que as energias negativas absorvidas voltem ao ambiente. No budismo Zen, o sal é utilizado em rituais de purificação, seja em banhos espirituais, seja colocado em cantos específicos da casa. Ele ajuda a absorver e neutralizar as energias ruins, promovendo a harmonia e o equilíbrio no lar. No entanto, é importante substituir o sal regularmente, garantindo que ele continue cumprindo seu papel protetor. Ao usarmos o sal de forma consciente, podemos garantir que nosso espaço esteja sempre limpo energeticamente, livre de influências negativas. É uma ferramenta poderosa, mas que requer cuidado e respeito em seu manuseio. No budismo Zen, as fechaduras e portas de nossa casa têm um significado muito além da segurança física. Elas simbolizam o controle do que permitimos entrar em nossa vida, seja fisicamente ou energeticamente. Manter uma porta fechada é um ato simbólico de proteção espiritual, garantindo que apenas boas energias tenham acesso ao nosso espaço sagrado. A história de Kei, que herdou uma antiga fechadura de um amigo, ilustra esse princípio. Após instalar a fechadura em sua casa, ele começou a sentir uma atmosfera pesada e desconfortável. Ao consultar um mestre espiritual, descobriu que a fechadura havia sido usada em uma casa onde grandes conflitos ocorreram. Após um ritual de purificação, Kei sentiu uma mudança significativa na energia de sua casa. No budismo, é comum energizar fechaduras e portas com intenções de proteção, seja por meio de mantras ou defumações. Isso cria uma barreira energética, impedindo que influências negativas entrem no espaço. Além disso, é importante manter as fechaduras em bom estado, pois fechaduras danificadas podem simbolizar brechas no campo energético. Ao cuidarmos das portas e fechaduras de nossa casa, estamos simbolicamente cuidando de nossa própria proteção espiritual. É um gesto simples, mas que tem um impacto profundo em nossa paz e segurança interior. As plantas desempenham um papel importante em nosso bem-estar, não apenas por purificar o ar, mas também por equilibrar as energias ao nosso redor. No budismo Zen, as plantas são vistas como seres vivos que absorvem as emoções e energias do ambiente em que estão. Quando bem cuidadas, elas refletem equilíbrio e harmonia,
quando expostas a ambientes carregados de negatividade, podem murchar ou adoecer. Yumi, uma praticante de budismo zen, sempre cuidou de um jardim com dedicação. No entanto, ao passar por um período de estresse intenso, percebeu que suas plantas começaram a murchar sem motivo aparente. Ela entendeu que sua energia emocional estava afetando diretamente a vitalidade de suas plantas. Essa história nos ensina que, ao cuidar das plantas, estamos também cuidando de nosso próprio campo energético. O budismo ensina que plantas podem ser utilizadas em rituais de purificação, como a defumação com ervas, ajudando a limpar o ambiente de influências negativas. Plantas como a sálvia e o bambu da sorte são reverenciadas por suas propriedades espirituais. Ao manter plantas saudáveis e vibrantes em nossa casa, estamos promovendo um ambiente de paz e equilíbrio. Cuidar delas com respeito e atenção é uma forma de cuidar de nossa própria energia, garantindo que o espaço ao nosso redor esteja sempre em harmonia.